Feliz Natal, meus amigos do canal Ministério Jesus Não Mente. Feliz Natal a todos vocês que são hipócritas. Vocês que não se toleram no dia a dia, mas no Natal dão presente, se abraçam, né? Tem gente aqui que é assim. Mas, irmãos, a hipocrisia é sustentada no mundo por causa das pessoas. Se não houvesse a hipocrisia nas pessoas, essas datas não existiriam. Sabe por quê? Porque os indivíduos que amam a hipocrisia, eles são os primeiros a comemorarem o Natal. Eles são os primeiros a abraçar no Natal aquelas pessoas que eles não gostam. Eles fingem que gostam, por quê? Porque é Natal. Então a hipocrisia, ela precisa existir porque muitas pessoas amam a hipocrisia. Você imagina se no Natal, aquele indivíduo da tua família que você sabe que não tá nem aí pra você, que já teve inúmeras oportunidades de te ajudar e não ajudou, e não só não ajudou, como ainda tentou prejudicar. Aí ele chega pra você no Natal e fala assim: Feliz Natal, querido. Aí você fala pra ele: Feliz Natal? Vai pro inferno, seu maldito, seu hipócrita. Querido, a verdade é essa. A verdade dói. A verdade incomoda. Mas nós temos que entender que se essas datas existem, se a hipocrisia existe, é porque existem pessoas mentirosas que amam a hipocrisia e não defendem o que é justo, o que é verdadeiro. Então o indivíduo é falso e você está abraçando ele no Natal. O indivíduo ele não está nem aí para você, ele tenta destruir a tua vida, muitas vezes ele é completamente indiferente a você, aí chega no Natal, passa o ano inteiro sem se falar, sem conversar, sem se ajudar, enfim, chega no Natal, Feliz Natal, querido. Ah, obrigado, aí dá aquele abraço. Aí é aquele abraço que você sente que as suas energias vão indo embora. Sabe por quê? Porque quando a gente toca um corpo, qualquer coisa que você toque, nós temos um poder eletromagnético que a gente recebe energia ou perde energia. Essa é a base do pecado. Quando você peca, você perde energia positiva e ganha energia negativa. Então, querido, isso é átomo. Eu não preciso ficar aqui explicando sobre prótons, nêutrons, elétrons. Eu não estou nem estudando isso atualmente. Isso aqui eu estudei lá quando eu estava na 4ª, 5ª série. Então é uma coisa velha isso. Então se você não tem essa consciência de que toda a matéria é constituída por átomos, você é um idiota. Se você, além de não conhecer o lado religioso, o lado espiritual, você também não conhece a ciência. E o que eu posso esperar de alguém que não conhece as bases da ciência? Eu não posso esperar nada. Então nós temos que viver entendendo que nós somos átomos, que nós somos pessoas, que a partir do momento que nós permitimos que cargas negativas entrem em nossa vida, querido, a sua vida vai ser negativa. Se você sente no seu coração que o Natal é uma data hipócrita, que as pessoas que vão frequentar sua casa são hipócritas, a partir do momento que você sabe de tudo isso e ainda assim você aceita aquilo, é porque você é um hipócrita. E você é digno de receber toda a carga maligna, toda a carga negativa, todo o mal que os nossos sentidos, a nossa vida carnal, ela pode proporcionar pra gente. A nossa vida carnal, a nossa vida sensorial, a nossa vida, os desejos humanos, eles são tão poderosos, mas tão poderosos para fazer o mal pra gente, que muitas pessoas se suicidam. Muitas pessoas são assassinadas. Muitas pessoas são mortas de maneira impiedosa. Muitas pessoas sofrem, mas sofrem muito, 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 muito. Sabe por que elas sofrem? Porque elas amam o mal que a sua carne a oferece. Amam a hipocrisia, amam a mentira, amam a idiotice, amam a ignorância, amam a religião, amam o ódio, amam a inveja, amam a pederastia, amam a homossexualidade, amam a imoralidade sexual, amam a masturbação, amam a inveja, tudo aquilo que não provém de Deus, essas pessoas amam. Então, querido, não queira... Olha, eu vou falar mais uma coisa. Tem gente que fala assim: irmão, ore pela minha tia. Eu vejo aqui no canal assim: irmão, ore pela minha mãe, ore pelo meu pai. Querido, se você ler a Bíblia, você vai ver que quando Jesus curava as pessoas, é porque as pessoas procuravam Jesus. Se você não quer chamar Jesus de Jesus, quer chamar Jesus de Arrufo, quer chamar Jesus de Cristo, tudo bem, querido, são as mesmas pessoas, com nomes diferentes. Mas se você perceber
a história de Yahushua, de Jesus, do Cristo, você vai perceber que existe uma coisa que ele sempre falou: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Jesus não pode interceder por pessoas que não têm fé. A pessoa não acredita nele, como que ele vai curar alguém que não acredita nele? Então, irmãos, esse negócio de ore pela minha mãe, ore pelo meu irmão, querido, será que sua mãe está receptiva a receber uma oração? É como se fosse um Wi-Fi. É preciso que nós estejamos conectados. Por exemplo, se você está ouvindo a minha pregação agora e não está conectado com o que eu estou dizendo, essas palavras não vão entrar na sua mente, essas palavras não vão dominar o seu coração. Mas se você se abre, é como se fosse uma senha, como se fosse um código de Wi-Fi, onde quando você começa a ouvir a pregação aqui do ministério, você aceita aquela palavra, você aceita aquela pregação como verdade, e aquilo ali vai tomando forma dentro de você, porque você foi receptivo a receber essa informação. Então é assim que acontece com as transferências de dados. Eu não vou ficar falando de tecnologia da informação, porque não convém. A gente aqui tenta pregar da forma mais simples possível. Mas se vocês forem estudar a ciência como geral, como, por exemplo, você vai distribuir... eu vou compartilhar um arquivo no iPhone. Vamos aparelhar aqui os nossos celulares. Aí você transmite um arquivo para o outro celular. Como que o outro indivíduo pode receber esse arquivo? Vai aparecer duas opções para ele: aceitar ou não aceitar. Se ele não aceita, ele não recebe, mas se ele aceita, ele recebe. Então, irmãos, nós temos que entender que a nossa mensagem funciona da mesma forma. Se você não aceita, você não recebe a mensagem no seu coração, mas se você aceita, você recebe a mensagem no seu coração. E quando você recebe o arquivo que Deus está enviando para você, no caso essa pregação, você tem o poder de transformar a sua vida. Eu conheci uma senhora que sentiu grande prazer. Ela disse que realizou o sonho da vida dela. Eu falei assim: qual o sonho da sua vida? Ela falou que o sonho dela era ter uma grande árvore de Natal e que esse ano os filhos dela deram uma árvore para ela. Então eu fiquei pensando que o sonho da mulher é ter uma árvore de Natal. E eu fiquei pensando assim: nossa, que coisa, né? Que coisa baixa, que coisa pequena. O sonho dela é ter uma árvore de Natal. Ela poderia falar: o meu sonho é vencer o cigarro, o meu sonho é vencer as drogas, o meu sonho é proporcionar para os meus filhos uma vida melhor, o meu sonho é ter uma vida melhor, ter uma vida de paz, o meu sonho é ter uma família unida. Sim, isso seriam sonhos nobres. Agora, o meu sonho é ter uma árvore de Natal? Gente, quando eu vi aquilo, uma velha, feia, ranzinza, insuportável, entendeu? Então são coisas que a gente observa na vida das pessoas, que a gente começa a entender por que as pessoas são como são. Os sonhos delas são medíocres. Por quê? Porque elas são pessoas medíocres. O sonho que eu tenho no meu coração é de ter poder espiritual. O meu sonho é esse. Chegar para mim: irmão, como chegaram para mim: você gosta daquele carro HR-V? Você gosta daquele carro Evoque? Você gosta daquele... Não ligo para essas coisas. Eu não vou ficar falando de carro caro se eu não ligo para essas coisas. Então o indivíduo chegou para mim: mas vai dizer que você não liga para carro grande assim? Eu falei: não, querido, eu não ligo não. Eu sou feliz com o que eu tenho. Eu sou agradecido por tudo que eu tenho. O que eu tenho na minha mente é querer poder espiritual. É o que eu tenho na minha mente. O meu objetivo, o meu foco é santidade, espiritualidade, tudo aquilo que envolve a Deus, porque eu quero me desprender completamente de qualquer raciocínio que me agarre ao prazer dos sentidos, ao prazer da carne, ao prazer do sexo, ao prazer da cobiça, ao prazer da religiosidade, ao prazer do comodismo. Sabe aquelas pessoas acomodadas? Gente que está feliz com o que tem. Não, eu estou feliz com o que tem. Tudo bem, tem que ser feliz com o que você tem. Mas o que você está querendo conquistar? Você está transformando a sua mente continuamente ou você está parado no tempo? Querido, nós somos seres espirituais que giramos. Nós estamos em círculo. Estamos nos desenvolvendo numa espiral. São ciclos. Uma hora a roda está em cima, outra hora a roda está embaixo. Então nós temos que girar essa roda ao longo do tempo para que possamos o quê? Rodar o ciclo da renovação. Por isso que as pessoas falam assim: irmão, agora eu estou no novo ciclo da minha vida. O que é um ciclo? Ele inicia e termina. Mas tem gente que está vivendo a mesma coisa há anos. Não tem ciclo na vida, não desenvolve, não progride. E essas são as pessoas medíocres. Pessoas que geralmente estão presas dentro da religião. Pessoas que geralmente são arrogantes. São pessoas burras. São pessoas que não sabem nada. As pessoas inteligentes, elas aceitam que não sabem nada. Mas o arrogante, o ignorante, o burro, aquele que não tem nada na vida, não construiu nada na vida, ele não aceita que ele é ignorante. Na cabeça dele ele é inteligente. Então olha como são as coisas. O cara que evolui, que progride, ele se vê como burro. Mas o cara que é burro e não progride se vê como inteligente.
Olha aí o que é humildade. Isso é humildade, é você reconhecer que aquilo que você tem na sua mente hoje é pouco perto daquilo que você pode desenvolver. Meus irmãos, temos que parar com esse negócio de Natal, de hipocrisia. Na minha família teve uma mulher que prejudicou a mim, prejudicou a minha mãe, prejudicou o meu pai, e ela é considerada da família, porque ela casou com um irmão da minha mãe. E essa mulher, ela simplesmente tentou destruir a minha vida, tentou destruir a vida dos meus pais, e hoje em dia ela abraça, ela brinca, porque as coisas se resolveram pela graça de Deus, deu tudo certo, e essa mulher, ela fala com a gente como se nada tivesse acontecido. Então no Natal é presente, é comidinha, é abraço. Querido, para com isso, né? Ano passado ela veio, ai, tudo bem, como é que você tá? Olhei pra cara dela assim, não falei nada. Ah, tô bem. Como é que você tá? Novidade? Nem olhei pra cara dela. Falei porque ela veio falar comigo, mas não sou obrigado a falar. Na verdade eu nem falei, eu me livrei. A gente tem que se livrar dessas pessoas. Se você ficar, oi, tudo bem, como é que você... Querido, isso é hipocrisia. Hipocrisia não pode ter no Espírito Santo. Se você ama Natal, ama abraço, se você abraça pessoas que você não gosta, você é hipócrita com você mesmo, porque você está indo contra um princípio seu. Se eu não gosto de alguém, como eu posso querer abraçar essa pessoa? Se eu não gosto de alguém, como eu posso querer agradar essa pessoa? Eu tenho que ser verdadeiro comigo. Eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu acredito. E o que mais tem aqui é gente hipócrita, gente mentirosa, gente vagabunda, gente burra, gente ignorante, gente safada. E essas pessoas são a razão pela qual o mundo está como está. É muito fácil você dizer que o próximo é hipócrita, porque as pessoas, elas só enxergam os erros no próximo, elas nunca enxergam os erros nelas mesmas. Eu falo isso porque eu convivo com pessoas que são consideradas inteligentes. Na verdade, eu acho essas pessoas extremamente burras, mas eu não falo isso pra vocês por soberba. Eu falo isso pra vocês entenderem uma coisa: as pessoas que se acham inteligentes são burras, são ignorantes. Ontem eu fiquei sabendo de uma história aqui na cidade, uma história muito interessante, de um colega que foi fazer um mestrado e um pós-doutorado em Harvard. Então veja bem o que esse indivíduo fez. Ele é um indivíduo com formação superior, foi para Harvard, que teoricamente é uma das maiores instituições acadêmicas do mundo, fez lá o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, voltou para o Brasil. Passou numa prova para dar aula numa determinada faculdade aqui que eu não posso falar, e chegando na faculdade, esse indivíduo começou a dizer para todo mundo, isso um colega meu me contou, um colega que estudou nessa faculdade me contou. E aí ele chegou na faculdade e começou a dizer que ele fez mestrado em Harvard, que ele fez pós-HD em Harvard, que ele fez pós-doutorado em Harvard, que ele era isso, e dava em cima das alunas, e dava em cima de todo mundo, e ridicularizava as pessoas, e dizia que as pessoas eram burras. Então, veja bem, o indivíduo vai para Harvard, o que deveria constituir um desenvolvimento profissional para ele que ele se sobressaísse no mercado, e o que aconteceu com ele? Ele foi dando em cima de mulheres, foi faltando respeito com as pessoas, os alunos fizeram um abaixo-assinado, levaram na direção, pegaram provas contra ele de tudo aquilo que ele fazia, e esse cara foi mandado embora. Tem mestrado em Harvard, tem pós-doutorado em Harvard, mas o que ele tinha no coração? Uma alma vazia, uma alma podre, nojenta, miserável, que em vez de usar o conhecimento para o desenvolvimento coletivo, ele usava o conhecimento dele para se autopromover e buscar sexo, buscar reconhecimento humano, ridicularizar o próximo. Esse indivíduo, ele foi mandado embora. E o colega me disse que ele não entendeu como que ele foi mandado embora se ele tinha um currículo maravilhoso. Então eles não conseguem entender o seguinte: nós estamos nessa terra não é para fazer doutorado em Harvard. Nós estamos nessa terra para partir do princípio de que temos que nos desenvolver espiritualmente. Mateus capítulo 6, versículo 33, Deus ensina: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu quero fazer alguma coisa muito grande na minha vida, primeiro eu tenho que ter a alicerce da humildade. Primeiro eu tenho que ter o pensamento de desenvolver o coletivo e usar o meu conhecimento em prol do desenvolvimento das pessoas, porque se eu tenho conhecimento e eu uso a favor da sociedade, é porque eu mostro para a sociedade que eu tenho no meu coração o desejo de desenvolver as pessoas. E é isso que Deus espera de qualquer um. Deus espera isso de qualquer um. Ah, irmão, mas eu não sei nada, eu não fiz doutorado em Harvard. Querido, estude a Bíblia, pregue o Evangelho, leia livros, ajude pessoas que estão precisando de uma palavra, vá para as ruas,
Tem sempre alguém de cabeça baixa, desanimado, que você pode chegar e falar: olha, Deus mandou te dizer uma coisa. Faça cartões, cartas, coloque nos correios das pessoas. Faça cartas, coloca no correio. Que nesse Natal você se livre da sua hipocrisia, que você não permita que as pessoas que você não gosta participem da sua vida. Afaste aquilo que Deus fala para você se afastar. Que você faça cartas nesse sentido, para abrir os olhos das pessoas, para mostrar que Deus está observando toda a hipocrisia. Deus é o olho que tudo vê. As pessoas falam que o olho que tudo vê é o Illuminati. Querido, a palavra de Deus ensina que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Isso é bíblico. Se você acha que o olho que tudo vê é Satanás, querido, você está muito enganado. Primeiro, porque você não acredita na onipotência de Deus, na onisciência de Deus e na onipresença de Deus, que são características divinas de que Deus está em tudo e em todos ao mesmo tempo, em todos os lugares. Irmão, como Deus pode estar em tudo e em todos? Cara, Deus é Deus. Não queira entender Deus a partir da sua perspectiva humana, medíocre, porque você não consegue nem entender a língua inglesa. Você mal sabe o português e você quer entender a ciência sagrada? Então, as coisas de Deus são infinitamente superiores. Isaías 55 ensina que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Salmo 139 ensina que a grandiosidade da ciência de Deus é tão alta que eu não posso alcançar. Então eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu, como ser humano, sou apenas um instrumento de Deus nessa terra, com visão limitada, com conhecimento limitado, com inteligência limitada, que precisa da graça de Deus para compreender os mistérios do mundo e a vontade do Senhor. Entendemos isso? Natal. Vá lá, pega uma árvore, compra um presente, abraça quem você não gosta. Querido, vou dizer uma coisa. Milhares de pessoas hoje, em todo o mundo, eu não vou dizer para vocês o que significa o Natal, porque não convém. Não vale a pena aqui ficar explicando para vocês a origem pagã do Natal. Não quero falar sobre isso. Isso aqui eu acho que você tem que ter o discernimento pessoal de querer ir atrás do conhecimento das coisas. Se você não sabe o que o Natal significa, querido, se você acha que Natal é uma data para você comemorar o nascimento de Jesus, tem problema, que a sua ignorância te mate. Se você não busca conhecimento para entender as datas pagãs, o calendário pagão, enfim, se você é uma pessoa que não busca conhecimento, para mim não tem o menor problema. O que me importa é que você se livre da hipocrisia, porque Deus perdoa a ignorância. Efésios 2 fala isso, porque outrora andávamos conforme as vontades da potência desse mundo, mas agora não. Agora que você ouviu essa mensagem, se você continuar sendo hipócrita, é porque você é hipócrita. E o mundo precisa de pessoas hipócritas. Sabe por quê? Para perpetuar o mal. Porque a palavra de Deus descreve que Ele criou a graça e a desgraça, a vida e a morte. E para a morte existir, para a desgraça existir, é necessário existir pessoas que amem o mal. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim não verá a morte. Está escrito, palavras do Senhor Cristo. Então, para que a morte exista, para que a dor exista, para que a desgraça exista, para que a ansiedade exista, para que o mal exista, para que a opressão exista, para que todo sentimento infernal de dor, de insuficiência, de angústia, ele exista, é necessário que pessoas aceitem o mal como ele é. E se conformar com o mal é você atrair todas as maldições do livro da lei para a tua vida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que vive no pecado e vive no mal, Senhor, toda vez que ela abrir a Bíblia, Senhor, toda vez que ela falar o teu nome, que as maldições do livro da lei se multipliquem sobre elas, porque assim eu invoco em nome do Cristo, que todas as maldições descritas no livro da lei desçam sobre esse hipócrita, sobre esse imundo que não conhece a tua vontade. Pai, pelo nome do Cristo, eu invoco a tua presença soberana para libertar as almas cativas e as mentes que estão cativas aos pensamentos religiosos desse mundo. Pai, transforma a mente dos seus servos, abre a consciência deles, expanda a consciência deles, faz fluir a sua inteligência, a sua sabedoria divina, para que eles possam conhecer a tua santidade, o teu poder e a tua glória. Livra-os de todo sentimento de religiosidade, livra-os de todo sentimento carnal, livra-os de toda a ilusão que os sentidos nos proporcionam. Fortaleça-os na sua graça e na sua verdade e use-os como instrumento para aniquilar todas as forças malignas. É o que eu peço com fé em nome do Cristo. Amém. O salário do pecado é a morte. Você que vive no pecado, eu profetizo a morte sobre a sua vida. Que a desgraça venha sobre você, assim como a sua hipocrisia tem ido em direção a muitos. É o que eu peço com fé em nome do Cristo, com a plena certeza de que serei atendido. Que a desgraça caia sobre a sua vida. Fique na paz e aguarde, porque você, hipócrita, será destruído.